O nosso objeto de estudo não é apenas um eletrodoméstico qualquer. Estamos falando de uma peça fundamental da engenharia doméstica contemporânea, a cafeteira elétrica Electrolux ECM30. A gigante de 1,5 litros. Essa mesma. Um aparelho com acabamento sofisticado em aço escovado, um painel digital programável com um timer de 24 horas e, claro, essa capacidade massiva de 1,5 litros, o que dá algo em torno de 38 xícaras pequenas. Então, nós vamos encará-la como um estudo de caso fascinante sobre a intersecção entre a automação tecnológica, a escalabilidade de produção e a pureza da experiência de consumo. O terreno perfeito para testar essas ideias. Até porque, bom, a promessa do aparelho é imensa, né? Mas as leis da termodinâmica não costumam ler manuais de marketing. Sem dúvida. O que nos leva à questão central da nossa discussão, extraída diretamente das especificações técnicas e das centenas de avaliações dos usuários que compõem o nosso material de origem. A pergunta é: a integração de uma automação avançada, aliada a essa altíssima capacidade, eleva genuinamente o ritual diário do café? Ou será que introduz falhas? Eu defenderei que este aparelho é um verdadeiro triunfo da engenharia prática. Ele democratiza a conveniência de alto nível e traz inovações de sustentabilidade ambiental que são muito necessárias. E eu, por outro lado, vou argumentar que essa ambição desmedida de escala gera gargalos mecânicos e físicos que simplesmente comprometem a qualidade fundamental da extração. Deixa eu começar estruturando a defesa da ECM30, focando no que a engenharia acertou em cheio. Para mim, esta máquina representa o ápice do design funcional, aliado a uma consciência sustentável que nós não podemos mais ignorar. Ok, sustentabilidade. Sim, se olharmos os dados concretos do material, vemos a inclusão de um filtro permanente e removível. A métrica apresentada é brutal. Isso evita o descarte de aproximadamente 730 filtros de papel por ano para um usuário que faz café 2 vezes ao dia. Não estamos falando de um mero enfeite. Certo. É uma intervenção ecológica palpável. Além disso, a Electrolux introduz uma inteligência de software, como a função Aroma Strength e o painel programável. É um sistema que resolve a rotina matinal caótica, sabe? E sem sacrificar o sabor. Eu analiso isso por um caminho bem diferente. A sua leitura foca muito na intenção do design, o que é totalmente válido do ponto de vista teórico. Mas eu vejo isso por um ângulo bem mais cético do que o marketing da fabricante propõe. Como assim cético? Eu olho para esse M30 e vejo uma máquina sofrendo de uma grave sobrecarga de recursos. O problema central aqui é a contradição inerente entre a enorme capacidade de 1,5 litros e a realidade fragmentada do consumidor médio. As promessas tecnológicas não batem com a física, é isso? Exatamente. Elas acabam mascarando limitações físicas muito literais. A busca por uma escala tão monumental cria gargalos na própria termodinâmica da máquina. Termodinâmica. Isso parece um pouco dramático para uma cafeteira caseira, não acha? Como exatamente a capacidade de 1,5 litros se torna um passivo físico para o usuário? Olha, quem está nos ouvindo agora e já tomou aquele café com gosto de requentado na firma vai entender perfeitamente o que eu estou dizendo. Ah, o clássico café de firma. Pois é. A literatura da máquina exalta a função manter aquecido como um grande diferencial. A base térmica fica sob a jarra de vidro, mantendo o café quente por horas. Mas vamos olhar para a física por trás disso e para a evidência empírica no material de origem. Certo. O que o material diz? Temos a avaliação de um usuário identificado como Cid. Ele relata um cenário de uso super banal. Ele foi fazer apenas 500 ml de café em uma jarra projetada para 1.500 ml. Sabe o que acontece? A chapa continua ligada. Exato. A chapa de aquecimento continua ativa sobre uma camada muito fina de líquido e começa a literalmente fritar o café. O Cid relata que logo o cheiro de café queimado domina a cozinha. Isso destrói o aroma original da extração. Eu entendo por que você pensa assim, mas deixa eu te dar uma perspectiva diferente.
Isso é uma questão de saber usar a ferramenta, não acha? Culpar o design da máquina pela degradação térmica num cenário de subutilização é como culpar o projeto de um carro SUV porque ele gasta mais combustível quando você dirige sozinho para o trabalho. Como assim? Eu não acho que a analogia bate. Pensa na mecânica da escolha de consumo. Você compra um SUV de 7 lugares sabendo que vai usá-lo sozinho na maior parte da semana. É ineficiente para uma pessoa só. Sim, a aerodinâmica e o peso jogam contra. Certo. Mas você aceita essa ineficiência diária porque, nas férias ou nos finais de semana, você precisa daquela capacidade de pico para levar a família inteira. O material de origem da ICM-30 deixa explícito o propósito dela. Ideal para famílias grandes ou reuniões. A capacidade de produzir 38 xícaras não é um defeito. Mas afeta o uso diário. É a utilidade de pico pela qual o consumidor pagou. O relato do CID ilustra um usuário operando o equipamento fora do envelope ideal dele. A função de manter aquecido foi calibrada por uma questão de custo-benefício de engenharia para a massa térmica de uma jarra cheia, ou pelo menos moderadamente cheia, onde a dissipação do calor é harmoniosa. A sua analogia do SUV é excelente, eu admito. Mas ela esbarra num detalhe mecânico fatal. Um SUV tem um acelerador. Sim. Você controla o motor. O motorista ajusta a injeção de combustível dependendo de estar sozinho ou com o carro lotado. A ECM30, por outro lado, possui um hardware de aquecimento que é totalmente cego e inflexível. Inflexível porque não tem um sensor de volume dinâmico. Perfeito. A resistência emite energia para manter um bloco de 1,5 kg aquecido. Quando esse calor encontra só 500 gramas, superaquece os olhos. E o próprio CID aponta no material que já existem cafeteiras no mercado com controle automático de temperatura que ajustam a saída térmica. A fabricante tomou uma decisão consciente de alocação de recursos aqui. Investiram mais na interface. Exato. Investiram pesado na interface digital frontal, nos LEDs, no relógio, mas cortaram custos no sistema de feedback termostático da base. Criaram um gigante sabendo que as pessoas raramente vão encher a jarra todo dia. É um gargalo de projeto puro e simples. Olha, você foca de maneira muito incisiva nessa falha térmica da base analógica, mas você ignora que o verdadeiro cérebro dessa máquina está focado numa variável muito mais importante para o usuário do que a temperatura exata após 2 horas. Está focado na variável do tempo. Isso muda completamente a experiência. Você diz o timer digital. Exatamente. O triunfo real dessa máquina, que compensa qualquer limitação da chapa térmica, é o timer de 24 horas aliado à inteligência do preparo. Nós, como analistas técnicos, frequentemente subestimamos o peso psicológico da fricção matinal. A fricção matinal de fazer o café? Sim, os relatos dos usuários no material, como a Gisele e o Rafa Souza, não são apenas sobre tomar café, são testemunhos de mudança de rotina. A Gisele diz que acordar com o café quente e fresco na hora em que acorda não tem preço. O Rafa Souza relata que o aroma chega no quarto quando eles estão acordando. A automação aqui resolve uma dor humana fundamental. A máquina gerencia o tempo, retira a carga cognitiva do preparo e garante que o seu dia comece com uma vitória. A tecnologia está sendo usada para algo muito maior do que a extração química perfeita. Olha, desculpa, mas eu simplesmente não engulo essa. Deixa eu te dizer o porquê. Por favor. A narrativa de eliminar a fricção matinal é linda, é sério, digna de um comercial de televisão. Mas ela é sistematicamente implodida pela crueza da execução física da máquina. E nós vemos isso de forma indiscutível nas falhas mecânicas básicas. Falhas mecânicas. O timer funciona perfeitamente, a gente não tem relatos do software travando, o software sim. Mas de que adianta o cérebro eletrônico se a mecânica falha? Eu estou falando especificamente do sistema corta-pingos. Ah, a válvula da jarra. Essa mesma. A própria marca anuncia que esse sistema permite servir antes do término do preparo sem respingos na base. Mas o que os dados reais nos mostram? Um dos usuários destaca claramente que a máquina é ótima, mas com uma ressalva bem frustrante. O corta-pingos eventualmente falha ao retirar a jarra. Tudo bem, mas é um mecanismo móvel, é natural que tenha algum desgaste. Mas pensa na mecânica envolvida nisso. É uma engenharia bem rudimentar. Uma válvula simples de plástico acionada por uma mola mecânica, que deveria fechar a saída de água quando a jarra de vidro é removida. Quando essa mola trava ou perde tensão,
o filtro continua despejando o café fervente diretamente sobre a belíssima base de inox aquecida. E isso mancha a base. O café bate no metal quente, carboniza instantaneamente, cria uma fumaça com cheiro de queimado e mancha permanentemente o aço escovado. Exige limpeza pesada e imediata. Então eu pergunto, de que serve a um cérebro digital sofisticado que agenda o seu café para 6 da manhã, se a mecânica analógica de servir uma simples xícara te obriga a pegar um pano úmido e esfregar metal quente antes de sair para trabalhar? Mas isso é só se falhar. A elegância visual do painel digital entra em colisão direta com a poça de café queimado na base, percebe? Eu acho que você está elevando um problema trivial de manutenção de uma simples mola a uma falha existencial de todo o ecossistema do aparelho. A falha ocasional dessa válvula, que pode ser até por falta de limpeza do usuário, é um incômodo minúsculo se comparado à orquestração tecnológica que o aparelho realiza. Eu não diria que limpar poça de café queimado é minúsculo. Mas o ponto é, você diz que o cérebro digital não conversa com a extração, e é justamente aí que a função Aroma Strength brilha. Ela é a ponte entre o software e a química do café. A fabricante jura que essa função faz o café ficar mais forte. Mas como exatamente uma cafeteira elétrica de gotejamento faz isso? Não parece fazer sentido físico. É fascinante quando você olha para as entranhas da máquina. Não é apenas marketing, eu te garanto. Em vez do fluxo contínuo e rápido de água fervente sobre o pó, que costuma gerar aquele café ralo de escritório, o painel de LED controla um relé interno. Esse relé liga e desliga a bomba d'água em intervalos precisos. Ele pulsa a água. Exato. Em suma, ela pulsa a liberação de água. Ao fazer isso, imita o que um barista profissional faz na técnica de pré-infusão, o blooming. Joga um pouco de água, espera o café liberar os gases e depois continua. O tempo prolongado satura melhor a cama de grãos. A própria usuária Gisele atesta que isso supera o preconceito com máquinas elétricas. A engenharia de software resolveu o problema histórico de sabor do hardware de gotejamento. Resolveu em partes. Porque a física dos fluidos não perdoa o outro gargalo estrutural dessa máquina, o filtro. E isso nos leva diretamente à questão da sustentabilidade que você levantou no início. Esse é um ponto interessante, embora eu o formulasse de uma maneira diferente. Você está falando da economia dos 730 filtros de papel por ano. Exato. É um argumento convincente, mas você considerou a física dos fluidos que ocorre dentro das paredes desse filtro permanente colossal? É aqui que a ambição da escala sabota o produto final de forma silenciosa. Como assim? Vamos olhar para os dados do material. A Amazon lista a máquina como capaz de entregar 38 xícaras de 40 ml. O Mercado Livre, tentando adaptar para a nossa realidade, foca em 12 canecas grandes. Sim, a métrica varia conforme a loja, mas o volume final é o mesmo. Mas essa flutuação extrema de volume sugerido pelo uso exige um filtro permanente imenso para acomodar o pó de 1,5 litros. Claro, o design precisou se adaptar à capacidade máxima. Isso é natural. Mas o que acontece quando o usuário tenta fazer apenas 2 canecas de café nesse filtro gigante? A água quente, quando entra em contato com o pó de café, atua como um solvente. Dissolve ácidos, depois açúcares, depois o amargor. Num cenário ideal, a água encontra resistência a uma cama funda de café, extraindo tudo de forma uniforme. Certo, você precisa da profundidade para o tempo de contato ideal. Sim, mas um filtro projetado para quase 2 litros, se você coloca um pouquinho de pó, a cama de café no fundo fica com milímetros de espessura. Ela é muito rasa. Bom, a água vai ter que passar pelo pó de qualquer maneira. Vai passar, mas a água é um fluido fisicamente preguiçoso. Ela procura o caminho de menor resistência. Como a cama de pó é rasa e muito larga, a água simplesmente abre buracos no pó, o que os baristas chamam de canalização, e passa direto. Entendi. Ela não dissolve os óleos adequadamente. O resultado? Subextração crônica. Você ganha um café aguado, sem corpo e altamente adstringente. E no cenário oposto, se você enche o filtro para a capacidade máxima de 38 xícaras, o pó incha com a água quente e frequentemente transborda por cima da malha plástica permanente, mandando borra direto para sua jarra. A geometria do filtro é imperfeita para ambos os extremos.
Ok, confesso que eu não tinha visualizado a geometria do pó de café nessas proporções. E, faz muito sentido essa questão da canalização da água, procurar o caminho mais curto. A física não perdoa. Você tem um ponto forte sobre a física de fluidos nesse cenário de baixa dosagem, mas é justamente por prever essa falha da física que o software entra em cena com o Aroma Strength que eu acabei de explicar. Como um band-aid. Não, como um mecanismo de compensação brilhante. A engenharia da Electrolux sabe que o filtro é grande e que as pessoas farão pequenas quantidades. Ao usar o relé para pulsar e desacelerar o fluxo de água drasticamente, o Aroma Strength aumenta o tempo de saturação para compensar a falta de profundidade da cama de café. Você acha que isso é intencional para corrigir o filtro? É o software da máquina corrigindo ativamente a limitação inevitável do seu próprio hardware de grande porte. E nós temos a prova empírica de que funciona. O material de origem reforça isso quando a usuária Gisele, novamente, atesta que a máquina encorpa bem e deixa o gosto do café, entre aspas, muito saboroso, além da economia com filtro. Na prática, a extração funciona e o benefício sustentável gigantesco é mantido intacto. A prova empírica, como sempre, depende muito do paladar de quem avalia, né? E do que se considera um café saboroso. É um bom ponto. Mas eu reconheço totalmente a engenhosidade do recurso de pulsar a água em tentar mitigar essa tragédia geométrica. Contudo, o simples fato da máquina precisar de um algoritmo digital complexo para tentar corrigir uma falha crônica na geometria do seu próprio filtro, isso só corrobora minha tese central. De que a escala é um problema. A decisão original de escalar a capacidade para 1,5 litros introduziu compromissos que exigem soluções mirabolantes. Você não está salvando o meio ambiente através de um design de café perfeito. Você está, na verdade, aceitando um café estruturalmente inferior no altar da conveniência e da capacidade de pico. Olha, eu acho uma visão excessivamente pessimista sobre uma inovação que resolve um problema real. Mas entendo perfeitamente a sua linha de raciocínio sobre as limitações físicas em contraste com as promessas tecnológicas. É o preço de tentar fazer uma máquina de volume se comportar como um equipamento de precisão. Bom, caminhando para a nossa síntese, a discussão de hoje realmente revelou as camadas complexas escondidas sob o aço inox dessa cafeteira. Para mim, após analisarmos a termodinâmica, a mecânica das válvulas e a física da extração, a minha posição se mantém sólida. Certo. A Electrolux ECM30 é um exemplo notável da democratização da conveniência de ponta. Ela une, num pacote muito elegante, painéis digitais que resolvem dores humanas, um respeito pragmático ao meio ambiente, através da economia monumental de filtros descartáveis e a capacidade elástica de atender tanto um casal pela manhã quanto um jantar para 20 pessoas. O software, como o Aroma Strength, corrige as imperfeições da escala física. E a minha síntese, alimentada pelos dados mecânicos que nós exploramos, converge para um ceticismo saudável em relação a essa mesma hipercapacidade. É o seu papel ser cética aqui, não é? Pois é. Embora a interface digital e a magia de acordar com um café pronto sejam recursos inegavelmente atraentes, nós destrinchamos as consequências disso. Vimos que a física inflexível do aquecimento de grandes volumes, a chapa que queima o café de 500 ml, aliada às falhas embaraçosas da mola do corta-pingos e a geometria exagerada do filtro, isso cobre o seu preço. O consumidor é forçado a sacrificar a pureza e a precisão da bebida diária. O software simplesmente não consegue consertar totalmente as limitações do hardware. Apesar dessa divisão profunda nas nossas leituras de engenharia, acho que podemos reconhecer uma área de convergência inegável baseada nos relatos do material estudado. O uso ideal dela. Sim. Para aquele cenário específico, abastecer o tanque de água e o filtro à noite, acionar o timer e acordar com uma jarra de 1,5 litro perfeitamente extraída e fresca às 6 da manhã de um dia agitado. Nesse cenário, a máquina entrega um valor funcional e emocional que é irrefutável. Ela opera no seu pico de harmonia mecânica. Exatamente. A discórdia surge apenas quando pedimos para esse gigante improvisar e fazer pequenas delicadezas, que é o uso real de 90% dos dias. Quando ela atua no palco exato para o qual foi desenhada, com a jarra cheia, ela brilha. O que nos leva de volta à nossa provocação de abertura.
Analisar minuciosamente um utensílio que parece tão banal revela, no fundo, o que nós como sociedade valorizamos no design da nossa vida material. Nós estamos constantemente medindo forças entre a busca incessante por conveniência automatizada e a preservação no controle fino da pureza artesanal. Sim? Nós preferimos a escala e a eficiência de um estádio de futebol ou a acústica delicada de uma sala de concerto para o nosso ritual diário. Há muitas filosofias de vida nas entrelinhas de um simples painel de LED e de uma base de aço manchada. É um espelho perfeito das nossas prioridades modernas, com certeza. E deixamos você, nosso ouvinte, com essas evidências técnicas e estruturais para que tire suas próprias conclusões. Ao olharmos para a bancada da sua cozinha, fica a reflexão final. Na nossa pressa de otimizar os minutos das nossas manhãs usando a tecnologia, o que exatamente nós estamos deixando evaporar no processo? Até o nosso próximo encontro intelectual.